Tem tudo sobre o Vasco da Gama interessado numa jovem promessa do futebol uruguaio. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, com a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, mercado, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado. São 500%. Vem brincar comigo também na Win, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo. Faça seu cadastro e não esqueça de usar o código para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Sempre lembrando, casa de apostas é só para maiores de 18 anos de idade. Jogue sempre com responsabilidade. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Vasco da Gama, que venceu o Bangu por 2-0 nessa quinta-feira e terminou a Taça Guanabara na segunda colocação. O que isso significa? Que teremos Flamengo e Vasco em uma semifinal do Campeonato Carioca, com o Vasco jogando pela vantagem de 2 resultados iguais. Na outra semifinal, Fluminense e Volta Redonda. Outra curiosidade sobre o Vasco: com a vitória por 2-0, Cruz Maltino chegou a 5 triunfos consecutivos, algo que não acontecia desde 2020. Na atual sequência, vitórias contra Bangu, Flamengo, Boa Vista, Trem e Botafogo. Bora de notícia exclusiva: Matias Abaldo, atacante de só 18 anos de idade, que pertence ao Defensor do Uruguai e interessa ao Vasco da Gama. Jogador que atua como ponta direita, como ponta esquerda e eventualmente como meia, acaba de ser vice-campeão sul-americano sub-20 com a sua seleção perdendo na grande decisão pro Brasil. O Abaldo, inclusive, protagonizou as manchetes do futebol uruguaio nessa semana, que na quarta-feira, na disputa por pênaltis, ele desperdiçou a sua cobrança e o Defensor acabou eliminado pelo Danúbio na Sul-Americana. Apesar disso, o jogador é excelente, tem enorme futuro, bastante badalado. E uma pessoa do próprio Defensor me assegurou que o nome do Abaldo é especulado no Vasco da Gama. É um assunto entre jogadores do Defensor, um tema conhecido entre todos, que o Vasco já abriu conversas, demonstrou a intenção de contratá-lo e procurará o Defensor nos próximos dias em busca de um acordo. Vale a lembrança de que a 777 ainda quer mais um ponta esquerda, um camisa 10 e um volante para fechar os reforços de olho no restante da temporada. Contei para vocês algumas semanas atrás que Igor Coronado, camisa 10 do Al Ittihad, o time de Romarinho, lá na Arábia Saudita, estava disposto a voltar ao Brasil. E segundo Rafael Brandino, o empresário do Igor Coronado, 7 dos 8 grandes clubes de São Paulo e Rio já haviam aberto negociações. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Vasco, Botafogo e Fluminense, a única exceção era o Flamengo. Alguns dias depois, o Internacional também entrou na parada e já há uma definição sobre o futuro do Igor Coronado. O contrato com a Al Ittihad se encerra em 30 de junho, mas ele não voltará ao Brasil. Conversei com o Brandino nessa quinta-feira e ele me assegurou que se acertou nos últimos dias com a Al Ittihad por um novo contrato, que passa a valer a partir de julho. Em vez de ganhar 5,5 milhões de dólares por temporada, livres de impostos, o Igor passará a ganhar 5 milhões de dólares, uma leve redução. Bem mais do que todos os clubes brasileiros poderiam oferecer. Detalhe: o novo contrato terá 2 anos de duração, ou seja, o assunto Igor Coronado no país só vai voltar a ser pauta em bastante tempo. Só para completar sobre esse assunto, informação importante, perguntei para o Brandino, entre todos os clubes brasileiros, aquele que estava mais perto de contratá-lo não fosse pela renovação de contrato, e a resposta do empresário foi Vasco da Gama. O assunto agora é o Vasco, que recebeu e venceu o Bangu em São Januário e acabou encerrando a Taça Guanabara, acabou ficando com a segunda classificação, a segunda colocação geral na classificação do Campeonato Carioca. Então é Fluminense em primeiro, Vasco em segundo. Vamos lá, os detalhes do jogo com a Roberta Barroso. Fã de esporte, o Vasco já entrou em campo classificado para a semifinal do Campeonato Carioca por conta da derrota do Botafogo para a Portuguesa, mas precisava definir o lugar na tabela de classificação. E ao vencer o Bangu por 2-0 aqui em São Januário, terminou em segundo lugar, ultrapassou o Flamengo e enfrenta o rubro-negro na semifinal com a vantagem do empate. O primeiro gol do Vasco saiu aos 4 minutos da primeira etapa. Lateral cobrado por Paulo Vitor, Gabriel Peck fez 1-0 de cabeça. O Vasco continuou pressionando pelo menos nos 20 primeiros minutos. Mas depois da parada técnica,
O Bangu cresceu na partida, teve pelo menos 3 boas oportunidades e assustou o Vasco ali no primeiro tempo. Aos 39 minutos, Capasso tentou de cabeça, o goleiro do Bangu fez a defesa, Pedro Raul ainda cabeceou, mas já estava impedido no lance. Até que aos 41 minutos, o juiz marcou pênalti em cima de Paulo Vitor do Vasco. Alex Teixeira pegou a bola para cobrar, mas parou no goleiro do Bangu. No segundo tempo, logo no primeiro minuto, o Vasco teve outra boa chance com o Gabriel Peck, mas dessa vez ele mandou para fora. O Vasco teve muitas dificuldades, principalmente nessa segunda etapa, de construir as jogadas, e o Bangu seguiu ali assustando. Tanto que Gabriel Martins chutou da entrada da área, Léo Jardim fez a defesa, a bola bateu no travessão e naquele momento a torcida do Vasco começou a cobrar: "Ei Vasco, vamos jogar". Aos 30 minutos, Adson levou o segundo cartão amarelo por falta em Nenê, foi expulso. O Vasco com um jogador a mais, ainda teve dificuldades de se impor na partida, mas aos 46 minutos, depois de cobrança de escanteio de Nenê, Pedro Raul fez de cabeça 2-0, placar final. Não vejo nem tranquilidade, nem relaxamento, nada. A gente vai enfrentar uma grande equipe, uma equipe que vem com conquistas recentes ao longo dos anos, um elenco extremamente competente, vitorioso, que por mais que talvez não esteja no seu melhor momento, sempre é perigoso, sempre é um desafio muito grande enfrentá-los. Então a gente vai com bastante humildade, bastante pé no chão. Procurar descansar, absorver o que a gente fez de bem, o que a gente pode melhorar. O professor vai nos passar isso durante o restante da semana. E com certeza tentar repetir a nossa grande atuação para ir lá e cumprir o nosso objetivo de se classificar para a final. Hoje era um jogo muito importante e a gente conseguiu essa vitória, que vamos com esse apoio, né, da torcida e também com essa vantagem do empate, né? Claro que a gente vai entrar para ganhar sempre, mas eu estou muito feliz e vejo que o nosso time está cada jogo mais evoluindo. E é isso, agora é descansar e focar, porque segunda já tem a primeira semifinal. Daí então, já temos os dias, inclusive, definidos, né? Fluminense e Volta Redonda fazem o primeiro jogo no domingo no Raulinho de Oliveira. Então, o Volta Redonda, que ficou em quarto, é o mandante do primeiro jogo, no domingão. O Flu tem a vantagem do empate, lembrando que são 2 confrontos na semifinal, né? Depois, na semana que vem, a gente tem o jogo da volta, provavelmente no domingo também. Vasco e Flamengo, esse jogo vai ser na segunda-feira, o primeiro jogo mando do Flamengo no Maracanã. O Flamengo ficou em terceiro na Taça Guanabara, o Vasco, como a Roberta explicou, ficou, podemos dizer, é o vice-campeão da Taça Guanabara. O Vasco que tem a vantagem do empate. A torcida ficou brava, cabreira lá em São Januário, exatamente porque se saísse o gol do Bangu, que quase aconteceu, o Vasco perderia a vantagem nessa semifinal contra o Flamengo. Mas não, conseguiu a vitória, ainda fez o segundo gol e conseguiu, então, a vantagem em 2 jogos contra o Flamengo. 2 jogos daqueles, hein, Antero? Cresce até a importância da taça do Campeonato Carioca em função do que está acontecendo com o Flamengo, né? E esse jogo, todos os olhares vão para Vasco e Flamengo, Fluminense e Volta Redonda na outra semifinal. Sim, e o Vasco, a Roberta fez um resumo impecável da partida. O Vasco deu a impressão de que ganharia com facilidade, mas o Bangu, ajustadinho sob o comando do Felipe, que foi um ídolo da torcida vascaína, deu trabalho, né? Ainda teve a defesa do pênalti para deixar o torcedor um pouquinho mais cismado. Aí, embora com esforço e com um jogador a mais, veio o gol. E os que marcaram são os 2 artilheiros da equipe, Gabriel Peck, o Pedro Raul, cada um com 5 gols. 5 gols também tem Pedro e Gabigol no Flamengo, 10 gols tem o Cano e o artilheiro é o Leanderson Genésio, conhecido como Lelê, jogador do Volta Redonda, com 12 gols. Aliás, é interessante, a campanha dos 3 primeiros, muito semelhante, tanto que ficaram separados apenas por 2 pontos. E o Vasco teve uma vitória a mais, 8, porque empatou um jogo a menos, né? Teve um empate só. Então foram esses 2 pontos que deixaram o Fluminense à frente. O Vasco e o Flamengo tiveram 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas.
número de gols marcados também ficou muito próximos, né? O Fluminense marcou 20, o Vasco 20, o Flamengo 19, só que o Fluminense tem a melhor defesa com 4 gols, Vasco e Flamengo sofreram 6. Então você vê que os 3 grandes aí apresentaram um desempenho muito próximo um do outro. Agora, o Volta Redonda, Edu e fãs de esporte, é o melhor ataque da competição. Se não me engano, são 27 gols marcados, só que a defesa sofreu 15. Ou seja, em jogo do Volta Redonda, não tem 0-0. É um monte de gol de preferência. Se bem que não, está errada essa minha informação. Teve sim um 0-0, você sabe, Edu? Justamente na primeira rodada, com o Nova Iguaçu, 0-0. Depois não. Depois, jogo do Volta Redonda significa ou ele faz muitos gols, ou também sofre vários, como nós vimos, mas serão um adversário chato para o Fluminense. E o duelo Flamengo e Vasco, gente, neste momento há a empolgação do Vasco e um Flamengo mordido, um Flamengo que deve entrar realmente de uma forma assim, muito forte na próxima etapa. Se me perguntar favorito, não digo, nem na semana que vem, quando tiver o palpitão. Palpitão, você não escapa, não. Palpitão sempre às sextas-feiras, a gente espreme e consegue o palpitão do Antero. Bom, mas é isso. Aliás, Edu... Pode falar, Antero.